Salve, salve, meus queridos. Passando aqui para gravar mais uma aulinha rapidinha para vocês. Coisa simples, tá, gente? Meia horinha, mais ou menos, para a gente consiga aprender de modo objetivo um assunto que é muito importante, tá? Sempre exemplificando. Então, você que está acompanhando aí, pegue seu caderno e coloque o seguinte, ó. O assunto de hoje é erro de tipo. Erro de tipo, meus queridos. Para quem acompanhou a aula anterior, nós começamos a estudar o erro de proibição. Agora é o outro erro muito importante também para sua prova, mas é o erro de tipo. Então, antes de começar erro de tipo, a primeira coisa que a gente tem de fazer é diferenciar erro de tipo de erro de proibição. Partiu? Ponto. Nós vimos na aula passada que o erro de proibição, o erro quanto à ilicitude previsto no artigo 21 do Código Penal, o agente sabe o que ele está fazendo, ele representa bem a conduta, só que ele não consegue entender que naquelas circunstâncias a conduta é proibida. Mais uma vez, vamos devagar. No erro de proibição, o agente sabe o que está fazendo. O fato, ele interpreta bem. Ele só não consegue perceber que a conduta é proibida. Olha que português ajuda. Erro de proibição. O erro, na verdade, é quanto ao proibido e ao permitido. Como assim, professor? É o clássico exemplo que muitos autores trazem, eu nem concordo muito, mas traz o exemplo do indivíduo que veio da Holanda, desembarcou aqui no aeroporto de Salvador, um amigo dele levou para ele num barzinho, o barzinho que ele chegou aqui em Salvador, a galera fumava maconha torto e à direito, ninguém se importava com nada, o garçom servia a zorra da maconha, tinha uma folha da maconha num quadro no meio do local, de modo que, dadas as características do local, ele interpretou que ali também era lícito o uso de droga. Claro, sem entrar aqui nos entreveros, por assim dizer, de se deve ser crime ou não, hoje, formalmente, é um fato típico. O porte de droga para consumo está previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. O fato é que ele sabia o que ele estava fazendo, usando maconha. O que ele não conseguiu interpretar, dado o erro, foi que a conduta dele é proibida. Isso que é erro de proibição. Ele sabe o que está fazendo, mas entende que naquelas circunstâncias o fato é permitido. Já o erro de tipo, que é nossa aula de hoje, lembrando, erro de proibição, aula passada, pode excluir a culpabilidade ou diminuir a pena. O erro de tipo, que é a aula de hoje, o primeiro passo que a gente vai dar, coloca aí no seu caderno, é o conceito. Não vou colocar aquele conceito para você ditar, técnico, cada autor traz um. Vamos entender aqui, grosso modo, informalmente, o que vem a ser esse erro de tipo para não errar mais nunca. Confie. Galinha, o que é erro de tipo? No erro de tipo, existe uma falsa compreensão da realidade. Olha que expressão linda. Uma falsa compreensão da realidade. Traduzindo, o agente faz uma coisa achando que é outra, querendo fazer outra de um outro jeito, com outra pessoa, enfim. No erro de tipo, ele não interpreta bem o fato. Existe uma falsa compreensão da realidade. Erro de proibição, não. Eu sei o que eu estou fazendo usando maconha. Não consegui interpretar que é proibido. Erro de tipo, eu não sei o que eu estou fazendo. Tá tranquilão? Maravilha? É o clássico exemplo, pegando o caso da droga, do indivíduo que fuma um cigarro de maconha, achando que, na verdade, é um cigarro comum. Perceba que ele não sabe o que ele está fazendo. Existe uma falsa interpretação da realidade. Isso é erro de tipo. Partiu? Maravilha. Colocou o ponto 1, conceito do erro de tipo, bem simples, falsa compreensão da realidade. Só que a gente vai começar a entender agora a importância desse instituto, porque esse erro pode recair sobre as elementares do crime. O erro pode cair em cima de um elementar, de um dado principal, e pode cair também em dados acessórios ao crime. É aí que passamos para o ponto 2. Coloque aí espécies de erro de tipo. E são duas espécies, minha galerinha bonita. Quais são? Muito importante isso aqui, muita gente esquece, vamos com calma. Eu tenho um erro de tipo, essa falsa compreensão da realidade essencial, modalidade 1, e eu tenho um erro de tipo chamado de acidental. Vou dizer formalmente o que é cada um, depois vou informalmente, vai ficar fácil para você entender em casa. O que é um erro de tipo essencial? Olha o nome. O erro recai na essência. O erro recai nas elementares do crime. Entendi mais ou menos. Já o erro de tipo acidental, não.
O erro de tipo acidental recai em dados acessórios. Então, se fosse uma prova aberta para conceituar, que não vai ser, no erro de tipo essencial, o erro recai sobre a essência, sobre os elementares, sobre os dados principais do delito. O erro de tipo acidental não, recai sobre dados acessórios. Maravilha? Vou dar para vocês 5 exemplos, sempre exemplos, direito penal, sempre digo, quem é meu aluno sabe, é exemplo, nada mais, nada menos do que exemplo. Vou dar 5 exemplos, você vai colocar exemplo 1, 2, 3, 4, 5, e ao final, vocês vão me ajudar a classificar que erro é cada um e vai ver se a gente aprendeu ou não. É a prova de fogo, teste de fogo. Partiu? Bora. Exemplo número 1, muito comum em prova, clássico em prova, despenca em prova, é o seguinte. Vamos supor que Tício, sempre ele, é o trio aqui, né? Tício, Mévio, menos Caio, tá? Caio aqui é bonzinho. Tício está em um carnaval aqui em Salvador, num camarote que só entram maiores de idade, maiores de 18 anos. Vendeu um rim, né, para entrar um camarote aqui em Salvador, que é bem caro, bem amargo, bem salgado, melhor dizendo. Entrou no camarote com conferência de identidade, nome na lista, só entrava maiores e capazes a princípio. Dentro dessa perspectiva, ele conheceu alguém, começou a conversar com esse alguém no carnaval, aquela conversa boa, gostosa, para lá, para cá, uma mentirinha aqui, um ali. De repente, resolveram praticar ato sexual. Consentidamente, se deslocaram para um hotel aqui em Salvador e praticaram um ato sexual. Até aí, nenhum problema, autonomia da vontade. O problema, gente, é que na hora de pagar a conta, né? Direitos e deveres iguais, o mundo mudou, dividiram a conta, claro, 5,50 para cada, um hotel de alto nível, R$ 11. Tício pagou a metade dele, a outra pessoa foi pagar a metade dela, cartão de crédito, entregou a identidade. Quando o Tício olhou, começou a se tremer. O que foi que aconteceu? Ele fez as contas no dedo rápido, a pessoa tinha apenas 13 anos. Meu Deus. E quem já sabe, praticado sexual com alguém de 13 anos a princípio configura crime de estupro de vulnerável no artigo 217-A, 8 a 15 anos. Então, o exemplo 1 é esse. Pratica ato sexual com alguém menor de 14, mas vamos supor que as circunstâncias evidenciavam ou induziam a erro que a pessoa fosse maior. Conheceu alguém em um camarote, que entravam apenas maiores. Vamos supor que a compreensão física da pessoa fosse abandajada. Ponto. Exemplo 1. Praticou ato sexual com alguém menor de 14, achando efetivamente que era maior de idade. Beleza? Maravilha. Exemplo 2, também muito comum em prova, esses dois são campeões. É o clássico exemplo do caçador. Tício e Mével vão para a floresta caçar. Certo ponto da noite eles se dividem para abarcar, para abranger uma maior região de caça. E Tício fica na moita. Quando vê um vulto passando, acha que é um animal, atira e mata Mével. Clássico, você deve ter visto esse exemplo com certeza do seu professor ou em algum livro. Galinha Bonita, clássico exemplo, matou uma pessoa querendo matar um animal, supondo que a caça é permitida. Então, exemplo 1, praticou ato sexual com alguém menor de 14 achando que tem mais de. Exemplo 2, queria matar um animal e acabou matando uma pessoa. Percebam que até agora esses dois exemplos são de erro de tipo, sim. Porque o agente queria fazer uma coisa e fez outra. Houve uma falsa interpretação da realidade, seja em razão da idade ou seja em razão do fato de ser uma pessoa e não um animal. Mas vamos melhorar, vamos, por exemplo, 3. Vou dar os 5 que caem, despencam na sua prova. O cara quer matar o pai para receber a zorra da herança. Fica na varanda esperando o pai chegar. Quando olha de cima, o pai é também calvo, é algo genético. Ele olha a auréola da calvície do pai, atira e mata. Ponto. Desceu para chorar a morte do pai. Quando chegou lá, chorou mesmo. Porque não era o pai, era o tio. Muito parecido. Então, olha o exemplo 3. O professor chega de exemplo, você vai me agradecer daqui a pouquinho. Quis matar o pai, interpretou errado e era o tio, acabou matando o tio. É erro de tipo também. Falsa compreensão da realidade. Exemplo 4. 4, professor, já. Sou chato. Primeiro, a idade do ato sexual. O segundo é o animal e a pessoa.
O terceiro matou o tio, achando que era o pai. O quarto é muito parecido. Reunião de família, o cara discute com o pai e quer matar o pai. Atira em direção ao pai, o pai, ó, se sai, como fala aqui na Bahia, no popular, e a bala acaba pegando em outra pessoa. No tio também. Pronto, igual. O exemplo 4 queria matar o pai e matou o tio também. Mas quem prestou atenção tem uma diferençazinha, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Quinto e último exemplo. Também como em prova, caiu no prova da OAB recente, todos esses. Eu quero quebrar o carro de um desafeto. Palavra bem comum do direito penal, um desafeto. Alguém que eu não gosto. Eu quero picar a zorra no carro. Quando eu olho, o carro tá lá paradinho, eu pego um pedregulho e rumo, acerto a princípio o carro. Olha para mim. Rumei a zorra do pedregulho, mas na verdade a janela do carro estava aberta. Acabou atingindo alguém que estava dentro do carro e eu não tinha visto. Olha só, eu queria causar um crime de dano e acabei causando, vamos supor, um homicídio culposo, vamos por assim dizer. Eu errei também. Houve uma falsa compreensão da realidade. É mais uma hipótese de erro de tipo. Fechou? Olha como eu sou insuportável. Você vai me agradecer daqui a pouquinho. 5 exemplos de erro de tipo que a gente vai agora classificar. 1. Praticou ato sexual com alguém menor de 14, achando que era maior. 2. Matou uma pessoa achando que era um animal. 3. Achou que era o pai e era o tio. 4. Mirou no pai e acertou no tio. 5. Queria causar um dano e matou. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é subdividir. Eu acabei de dizer há pouco que o erro de tipo se subdivide em duas espécies, não foi? Foi, professor. Eu tenho um erro de tipo que é essencial, que eu já disse, você já copiou que eu sei, você é rápida. É aquele que recai na essência, nas elementares. E eu tenho um erro de tipo acidental, que é aquele que recai sobre atos acessórios. Só que essa explicação não ajuda muito, não. Bora aplicar a tecla SAP, método CR Caio Rangel de ensino? Bora. Como é que eu consigo diferenciar, a primeira coisa, se é essencial ou acidental? É fácil. A questão vai lhe dizer. Como assim, professor? No erro de tipo, preste atenção, essencial, que recai na essência, nas elementares, o agente não tinha a intenção de praticar aquele delito. Ele não tinha intenção criminosa. Ele só fez aquilo porque errou. Se soubesse que estava errado, não teria feito, porque o intuito não é criminoso. Tá confuso? Tá não. No erro essencial, o intuito não é de praticar um ato delituoso. Ele só praticou aquele fato porque errou. Se soubesse, não teria feito. O intuito não é criminoso no erro essencial. Entendi, professor, não precisa gritar, não. Tudo bem. No erro de tipo acidental, é diferente. No acidental, recai sobre dados acessórios. No erro acidental, o cara quer praticar delito. Não daquele jeito, com aquela pessoa, mas o intuito é criminoso. Tanto é que no erro de tipo acidental, se ele soubesse, preste atenção, que estava errando, ele só ia consertar e fazer. Ele tem um intuito criminoso. Soubesse que estava errando, ele ia consertar e ia sentar bala. Pegou? Mais uma vez que eu sou insuportável, você vai me agradecer. Qual foi, professor? Para mim. No erro essencial, ele não quer praticar. Só fez aquilo errado, por assim dizer, porque estava em erro. No acidental, ele queria de um outro jeito, mas ele queria. Regra clássica, chave. Se soubesse que estava em erro, continuaria fazendo, só consertava, acidental. Não praticaria, essencial. Vamos ver se ficou fácil? Bora. Exemplo 1. Tício, pessoa idônea, proba, praticou ato sexual com alguém menor de 14, achando se tratar maior de 18. Erro de tipo essencial ou acidental? Você pergunta. O intuito dele era criminoso? Não. Se soubesse que era menor, teria feito? Não. Ele só fez porque errou. Então é o erro de tipo essencial.
Fechou? Se fosse classificação tradicional, recaiu sobre o elementar, né? Que é o fato de ter menos de 14 anos. Exemplo 2 do caçador. Matou uma pessoa querendo matar um animal. A pergunta é, o intuito era criminoso? Era de cometer crime? Era de matar alguém? Não. Se soubesse que era uma pessoa, teria tirado? Não, ele queria caçar. O erro também recai nas elementares, alguém. Então, é um erro de tipo também essencial. Olha como está classificando. O exemplo 1, erro de tipo essencial. Exemplo 2, erro de tipo essencial também. Porque nenhum dos dois exemplos, o intuito era criminoso. Mas olha o 3, o 4 e o 5, gente. No 3, matou o tio achando que era o pai. No 4, matou o tio querendo matar o pai. No 5, matou alguém querendo causar um dano ao patrimônio. Percebam que nesses 3 exemplos, nos 3, o intuito é criminoso. Matar o pai, causar um dano. Se o indivíduo soubesse que estava em erro, ele só consertava. Mirava direito, esperava o pai e arremessava no carro. Então, os 3 exemplos posteriores, 3, 4 e 5, você que está copiando, são espécies de erro de tipo acidental. Recaiu em dados acessórios. Quem é a vítima, por exemplo? Pegou a manha? Então é só perguntar se o intuito era criminoso ou se não era. No exemplo 3, 4 e 5 era. Se soubesse que estava errando, que estava matando o tio e não o pai, ele ia consertar, retificar e sentar bala. Então, nesse caso, é erro de tipo acidental. Gostou? Acabou não, papai. Bora mais um exemplo fora desses 5, só para ver se pegou a mãe. Eu tô de bobeira, comprei um celular de última geração, um iPhone 149, deixei em cima da mesa. Na hora de ir embora, agoniado, azuado, como diz aqui, peguei o celular sem prestar muita atenção e fui para casa. Sem perceber, presta atenção para ver se você pegou a manha. Sem perceber que era o celular de outra pessoa, igual ao meu, velho. Até a cor. Mas na agonia eu não olhei foto nem nada, peguei e fui embora. Eu errei. Olha para mim para ver se você aprendeu essa altura. Peguei o celular dos outros achando que era o meu. Aí você pergunta, como é que prova? Esqueça a prova, que é para fazer prova, não é para provar na prática. Pergunto, senhores, senhoras, amados, amados. É erro de tipo ou erro de proibição, hein? É uma falsa compreensão da realidade? Sim. É um erro de tipo. Eu faço uma coisa achando que é outra. Exemplo 2, pai. É o erro de tipo essencial ou acidental? Recai nas elementares ou em dados acessórios? O intuito é criminoso ou não? Viu que você brocou? A resposta é erro de tipo essencial. Se soubesse que era alheio, não teria feito. Olha como a gente já sabe o conceito de erro de tipo. Já sabe diferenciar erro de tipo essencial de acidental. Vamos mais um pouquinho? Bora. Especificamente no erro de tipo essencial, a pergunta que eu vou fazer agora é: e daí? Como assim, professor? Você me mostrou que você sabe diferenciar tipo de proibição, essencial de acidental, mas não provou ou não aprendeu o e daí. Não entendi, prof. E daí que é erro de tipo essencial? Vai ser punido ou não vai? A pergunta que eu quero saber é essa, desde o início. Você está falando um bocado de besteira aí, professor. Vamos devagar. Aí eu peço, venha, licença, para a gente ir lá para o artigo 20 do Código Penal. Olha para mim e copia se quiser. O erro de tipo essencial, já sei o que é essa altura, se ele for justificável, às vezes vem com vários nomes, se ele for inevitável, são os nomes que vêm. Se ele for excusável, peraí, professor, vai devagar, vou. Se o erro for inevitável, gente, ou seja, não tinha como evitar, se o erro é justificável, excusável, no sentido de justificável, perdoável. Ou seja, se eu, no lugar, faria a mesma coisa, se não dava para perceber o erro, aí você já pega a manha. Sempre que o erro for inevitável, não vai ter crime, né, gente? Não faz sentido
eu criminalizar uma conduta que ele não tinha como fazer diferente. Convenhamos. Então, sempre que o erro for justificável, inevitável, vai excluir dolo e culpa. Então, você que está copiando, coloque isso aí. O erro de tipo essencial inevitável, que não podia evitar, a questão vai lhe dizer isso, vai deixar claro, quer ver? Vai excluir o dolo e a culpa, ou seja, o fato é atípico. Aí você grifa, ou bota uma caveira, um arco-íris, bota cor, qualquer miséria para chamar a atenção, porque isso despenca em prova. Sabe como é que cai? Não, professor. Aprenda. Aula passada. O erro de proibição inevitável exclui a culpabilidade. O erro de tipo essencial inevitável exclui o próprio fato típico. Erro de tipo, fato típico, ficou fácil. E as provas cobram trocando, inclusive eu. Beleza? Ponto. Então, o erro de tipo essencial, que eu já sei o que é, se não tinha como evitar, não tinha como saber, o erro foi comum, qualquer um erraria, não pega nada, exclui dolo, exclui culpa. Só que se o erro for justificável, injustificável, melhor dizendo, então continua aí. Se o agente poderia ter percebido o erro, se o erro é inexcusável, imperdoável, indesculpável, injustificável, o cara tinha que ter olhado direito, prestado mais atenção. Se o erro é inexcusável, evitável, exclui o dolo e admite a punição por culpa se existir crime culposo. Vou melhorar. Para concluir a parte conceitual, o essencial e inevitável, atípico, exclui dolo, exclui culpa. O essencial injustificável, evitável, exclui o dolo e admite a punição por culpa. Bora, por exemplo? Bora. Lembra aí o exemplo do caçador. Dois indivíduos vão para o mato, se separam e um mata o outro achando que é um animal. Clássico exemplo de erro de tipo essencial. Mas vamos supor que a questão diz o seguinte, ó. Tício e Mévio no mato com a grande técnica depois de anos de treinamento. Mévio, inclusive, vai todo fantasiado de animal. Coloca os galinhos, as folhas, aprende o jeito de andar do bicho, os grunhidos. Ou seja, de longe é um animal. Tício olha, vê aquela cena, ouve aqueles sons, atira e mata. Percebam que nesse caso específico, a questão vale dizer, o erro é justificável, pô. Não tinha como saber, parecia efetivamente um animal. O erro é inevitável. E você que copiou aí, olha aí, pesque, pô. A hora de pescar é essa. Se o erro é inevitável, exclui o quê? Trocou, né? Exclui a zorra toda, exclui dolo, exclui culpa, o fato é atípico. Eu não vou ser responsabilizado porque o erro não tinha como ser evitado. Porra, agora acho que eu peguei. Mas se a questão mudasse um pouquinho, disse assim, ó, dava para ter percebido. Tivesse um pouquinho mais de cautela, dava para ver que era uma pessoa, não era um animal. Deu um mole, como a gente fala no popular. Isso quer dizer que se o erro for, olha para mim, se o erro for evitável, acontece o que, gente? Olha aí no seu caderno. No erro de tipo essencial evitável, exclui o dolo, admite a punição por culpa se existir. Então, nesse caso, que o erro era evitável, ele responde por homicídio culposo. Eu acho que eu entendi. Bom, mais uma vez, que eu sou chato, você me conhece já de longa data? Vamos. Garinha, erro de tipo essencial inevitável, isso está no caderno. Não tinha como evitar, pega nada. Exclui dolo, exclui culpa, o fato é atípico, não é crime. Erro de tipo essencial evitável. Dava para evitar, mas o cara não evitou. Deu mole. Dar mole é culpa. Exclui o dolo, admite a punição por culpa se existir. O crime culposo, no caso do homicídio, existe. Fui claro? Que maravilha. Pois ainda vou para a parte final. Vou até tomar um gole de café na minha caneca fantástica. Mais 10 minutinhos eu acabo, no máximo. Olha para mim. Eu aprendi, professor,
Fico indo e voltando para te ajudar. A diferença entre erro de tipo e erro de proibição, aula passada, o conceito de erro de tipo, as espécies de erro de tipo, essencial e acidental, as consequências de ser erro de tipo essencial, excusável ou inexcusável. Mas agora, a gente vai estudar especificamente o que despenca em prova também, dos assuntos mais comuns em prova, é o erro de tipo acidental, que eu vou dividir em 5 espécies. 5, velho, é fácil. Então vamos recapitular. Erro de tipo acidental recai sobre dados acessórios. O cara tinha um intuito, não daquele jeito, não com aquela pessoa, mas tinha um intuito criminoso. Faltou os 3 últimos exemplos. Pegou? Pegou. Então, ó, exemplo 1, praticou ato sexual com alguém menor de 14, parecia efetivamente que era maior, erro de tipo essencial, inevitável, atípico. Pega nada o primeiro caso. Incomprovado, tudo direitinho. No segundo caso do caçador, a gente vai olhar se o erro era evitável ou não. Se o erro não era evitável, não pega nada. Se o erro era evitável, homicídio culposo. Mas olha o 3 e o 4 e o 5. Matou o tio achando que era o pai, mirou no pai, acertou o tio, quis causar um dano, matou alguém. Percebam que os 3 últimos exemplos são de erro de tipo acidental, em que o intuito é criminoso, para mim. Dentro desse erro de tipo acidental, você vai dividir em 5. Coloca aí o primeiro deles, que é de criação doutrinária sem grande relevância, mas às vezes cai em prova. Primeira espécie de erro de tipo acidental é o erro quanto ao objeto. Se quiser copiar, é de criação doutrinária, não tem previsão em lei. Erro recai sobre o objeto, como já disse, tem um exemplo clássico em prova. Eu olho para Mévio, eu, Caio, criminoso, olho para Mévio e vejo um celular bonito. Falei, caramba, aquilo é valioso, velho. Aquele celular deve valer uns 50 mil reais. Vou na manha e, ó, subtraio. Furto. Quando eu vou vender, avaliar, o cara fala, rapaz, isso aqui vale 5 conto, velho. Isso é o clássico exemplo de erro quanto ao objeto. Eu queria um objeto A, na verdade veio um objeto de valor B. Sem grande relevância, porque não tem previsão legal. Os dois mais relevantes eu vou dizer agora em conjunto. Você coloca aí. Se o 1 é erro quanto ao objeto, o 2 é erro quanto à pessoa. Erro quanto à pessoa, 2. E erro na execução, 3. Vai copiando, faça um negocinho bonito, pô. Então, erro quanto ao objeto. 2, erro quanto à pessoa. 3, erro na execução. Para mim, erro quanto à pessoa, o 2, tem previsão legal no artigo 20, parágrafo 3º. 20, parágrafo 3º. Erro na execução tem previsão legal no artigo 73. Vou ler para vocês daqui a pouquinho. 20, parágrafo 3º e erro na execução, artigo 73. Cai ainda em prova ainda bem umas frescuras ainda em nome latim. Quem gosta aí do latim. O erro quanto à pessoa do artigo 20, parágrafo 3º é também chamado de erro in persona. Fica fácil traduzindo. Erro in persona, erro quanto à pessoa. Mas o erro na execução tem um nomezinho feio em latim, chamado aberratio ictus. Como é, velho? É isso mesmo. Aberratio, aberratio, a expressão em latim, aberratio, com 2 R's, com T, aberratio, fala aberratio, ictus, ictus mesmo, I-C-T-U-S. Cai em prova com esse nome às vezes. Aberratio ictus nada mais é do que o erro na execução do artigo 73. Pegou? Para mim. Primeira coisa que eu vou entender, são os que mais caem em prova, é que os dois, tanto o erro na execução quanto o erro quanto a pessoa, tem a mesma consequência jurídica, gente. Como assim? Olha o pulo do gato aqui, ó. Liga o sensor aranha, copie e preste atenção. No erro quanto à pessoa e no erro quanto à execução, por expressa previsão, vontade legal, o que vale é a vítima virtual. Como é, mas? O que vale é a vítima imaginada,
pretendida e não a real. Para fins de dosimetria, por exemplo, de enquadramento da conduta, eu vou olhar a vítima que ele queria atingir, não a que ele atingiu. Porra. Agora entendi. Então vamos, por exemplo, 3 e 4. No 3, eu queria atingir meu pai, achei que era meu pai, mas era meu tio. No 4, eu mirei em meu pai, mas pegou em meu tio. Nos dois exemplos, eu vou responder como se tivesse matado o meu pai. Misericórdia, é isso mesmo. Vai ter todos os agravantes, enfim, pelo fato de ter matado o pai. O que vale, portanto, é a vítima imaginada, pretendida e não a real. Então, no exemplo A, 3, que eu achei que era meu pai e era meu tio, eu vou responder por homicídio consumado, como se eu tivesse matado meu pai. A mesma coisa no 4, em que eu mirei meu pai, errei o tiro, pegou em meu tio. Não vai ser tentativa de homicídio, não. Vai ser homicídio consumado, como se eu tivesse matado meu pai. Eu vou simplesmente substituir. Pegar no lugar da vítima real, colocar a vítima imaginada, pretendida, virtual e não a real. Pegou a manha? Pronto. O que vale, portanto, é a vítima imaginada, pretendida ou virtual e não a real. Só que tem uma diferençazinha entre os dois erros. E aqui chove em prova, você não vai errar mais nunca. Nunca errei, professor. Vai continuar sem errar, então. Qual a diferença, gente, entre um erro e outro erro, para mim? No erro quanto à pessoa, do artigo 20, parágrafo 3º, o erro é interno. Não entendi. Vai entender. O erro é aqui. Existe uma falsa concepção da realidade aqui. Eu acho que é A, mas é B. Então, no erro quanto à pessoa em que o erro é interno, eu interpreto mal, só que eu executo bem. Já o erro na execução é o oposto. O erro na execução, o erro é externo. Erro na execução é de externo, ou seja, eu interpreto bem quem é a vítima e executo mal, pega em outro. Está começando a melhorar, professor. Então a dica é: erro quanto à pessoa, interno. Eu acho que é um e é outro. Erro na execução, externo. Eu sei quem é, mas eu errei o tiro. Pegou? Pegou. Vamos para o exemplo 3. Eu achei que era meu pai porque é parecido. E é meu tio, mirei e acertei. Só que era meu tio. Você, essa altura, já sabe responder. Que eu vou responder como se eu tivesse matado meu pai. Você já pegou a primeira parte. Mas que erro é, velho? Calma, professor. Não, calma não. Você brocou. Sabe, não sabe? Gostei de ver. Erro quanto à pessoa ou erro na execução? Aí você olha, o erro foi aqui ou foi no tiro? Foi aqui. Interpretou mal e executou bem. Erro quanto à pessoa, brocou. Olha o exemplo 4. Era meu pai, mirei meu pai, atirei, ó, passou perto e pegou em meu tio. Eu já também aprendi, eu também aprendi que vou responder como se tivesse matado meu pai, professor. Isso aí eu já estou de boa, você também. Mas é erro contra a pessoa na execução. O erro é aqui, interno ou é externo? Brocou, né, velho? Erro na execução. Ele errou o tiro, mas interpretou bem quem era a vítima. Pegou a diferença? Mesmo. Então, você que está acompanhando o exemplo 1 lá em cima da idade, foi um erro de tipo inevitável que exclui o fato típico. No exemplo 2 do caçador, também foi um erro de tipo essencial, que é conforme o caso pode ser evitável, pune por culpa, inevitável, fato atípico. O exemplo 3, que eu achei que era meu pai, era meu tio, é um erro de tipo acidental quanto à pessoa. No 4, eu mirei meu pai, pegou em meu tio. É o erro de tipo acidental na execução. O 3 e o 4 eu já aprendi. Eu respondo como se tivesse matado meu pai. Brocou. Mas eu sou chato e digo sempre que direito penal é exemplo. Vamos mais dois por fora. Por fora. Extra, viu? Não vou nem cobrar esse. Quarto exemplo, 18º, milésimo exemplo, é o do infanticídio. Cai em prova demais.
A gente, essa altura, talvez saiba que a mãe que mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal, ela comete o crime de infanticídio. Artigo 123 do Código Penal. Mãe que mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Ponto. Olha o exemplo clássico que é na OAB 2 vezes, recente. Duas, não foi uma, foram duas. Mãe, sob a influência do estado puerperal, vai até o berçário para matar o próprio filho. Mata filho de outrem achando que é o seu. Bebê tudo igual. Sério. Queria matar o próprio filho, matou outro porque achou que era o seu filho. A primeira pergunta que eu faço é: responde pelo quê? Olha, olha a importância. Vale a vítima virtual, gente. Mesmo matando o filho de outrem, responde como se tivesse matado o próprio filho. Feminicídio, que absurdo, mas é a lei. Olha a importância das horas que eu estou te ensinando. Vale a vítima imaginada. Mesmo matando o filho de outrem, por achar que era o seu, por errar, responde por infanticídio. Nesse caso, essa altura você já sabe. Não sabia no início. Erro quanto à pessoa ou erro na execução? Responde para mim. O erro é aqui ou é aqui? Achou que era um e era outra? Erro quanto à pessoa. Vou tentar compartilhar aqui rapidinho só o artigo 20, parágrafo 3º, para a gente sair um pouquinho aqui da monotonia. Deve estar aparecendo aí, espero eu, diz assim. Erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Claro, né? É um erro acidental. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima. Não vale a vítima real, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o delito. Então, olha que eu não inventei nada não, viu, gente? É o artigo 20, parágrafo 3º está dizendo, e o artigo 7.3 também diz a mesma coisa. Bora o último exemplo, para saber se você entendeu? Esse é inusitado, é até engraçado, para alguns não gostam desse exemplo, mas saiu certa feita em um jornal ou na internet, não me lembro, eu publiquei até no Instagram, uma notícia que foi o seguinte: olha que coisa inusitada. Uma mulher recebeu uma ligação de uma amiga, né, a verdadeira X9, que disse que o marido dela estava traindo-a num bar. Vai se meter no relacionamento dos outros? Não, velho, que maluquice, né? Mais o que fazer. Ligou. Ela, como qualquer cidadã de bem, sabendo que estava sendo traída, pegou a arma de fogo dela e foi matar o marido. Justo? Brincadeira, pelo amor de Deus. Chegando no bar, olha que viagem. Diz a matéria, não tem nenhuma relação, é até um tanto preconceituosa, mas diz a matéria que a cidadã ela tinha um desvio visual. Tecnicamente, ela era estrábica. Popular te fala que ela zaroia, sem nenhum sentido pejorativo. Segundo a notícia, ela chegou, observou o marido dela, pegou a arma de fogo, mirou no marido, disparou. Segundo a notícia, mirou no marido, mas pegou no garçom. Péssima essa, né? Galerinha, brincadeiras à parte, foi um fato real, não tem nenhuma relação com o estrabismo, óbvio. Seria que espécie de erro? Mirou no marido e acertou no terceiro. Olha como a gente aprendeu bastante já. Essa meia horinha aqui, 40 minutos. Aprendi, professor. É o erro na execução. Achou que era um e era outro, mas responde como se tivesse matado o marido. Eu substituo uma vítima por outra. Claro que se pegar nos dois é concurso de crime. Nesse exemplo, não. Não pegou em quem eu queria, pegou em um terceiro. Isso já é quase suficiente para a prova de vocês. Só que eu disse que tinha 5 espécies, não foi? Foi. Eu falei a primeira, erro quanto ao objeto. A segunda, erro quanto à pessoa. A terceira, erro na execução. Qual que é a quarta aí? A quarta é resultado diverso do pretendido. Quarta espécie de erro acidental é resultado diverso do pretendido. A previsão legal é o artigo 74, logo em seguida, o 73. E o nome fresco em latim é aberratio criminis. Erro na execução, aberratio ictus.
Resultado diverso do pretendido, aberratio criminis. Aí o nome me ajuda, né? Aberratio criminis. O crime foi diferente. Não foi a pessoa diferente, foi o crime diferente. E tem um exemplo que é o que eu trouxe para vocês, o quinto. Na aberratio criminis, é o que a doutrina chama de erro coisa-pessoa. Fácil. Erro coisa-pessoa. Percebam que nos outros foi pessoa a pessoa. Queria A, chegou em B. Achou que era A, era B. Esse não. O aberratio criminis, resultado diverso do pretendido, é o erro que a gente chama de coisa-pessoa. Que foi o quinto exemplo? Queria atingir o carro e acabou matando alguém que estava dentro do carro. Olha como é aberratio criminis. Queria causar um crime de dano e acabou causando um crime de homicídio. Nesse caso, responde pelo resultado provocado. Pronto. Então, o cara queria causar um dano no carro. Vamos dar um exemplo. Na loja. Pegou um pedregulho para jogar na zorra da janela da loja e quebrar. Crime de dano. Só que a janela estava aberta. A zorra da pedra passou e matou a gerente. Resultado diverso do pretendido. Queria um crime de dano, matou uma pessoa. E qual é a consequência? Responde por homicídio culposo. Barulho de obra aí, né? Mas vamos seguindo. Responde por homicídio culposo. 7-4, viu, gente? E o quinto e último, só para constar, é de criação também doutrinária, chamado de erro quanto ao nexo causal. Erro quanto ao nexo causal, criação doutrinária, não tem artigo. E o nome fresco, em latim, é chamado de aberratio causae. Causae de causal. Causae com E. Aberratio causae. É o erro quanto ao nexo causal. Tem um exemplo, sem querer aprofundar aqui, que é uma aula bem didática, né? Uma inspiração alemã, etc., de um caso alemão que foi o seguinte. O cara queria matar a vítima, vamos supor, deu 3 tiros na vítima. A vítima caiu toda mal acabada, o agente achou que ela estava viva, amarrou num saco cheio de pedra e jogou no rio para ocultar o cadáver. Tranquilo? Clássico exemplo. Só que depois perceberam que ele não morreu do tiro, morreu de afogamento. Olha o nome, erro quanto ao nexo causal. O erro é quanto ao nexo causal. Achou que tinha matado de disparo e acabou matando afogado. Aí a discussão é, e aí, responde pelo quê? Homicídio tentado em um, culposo no outro. Como é que eu faço? Como é? Erro quanto ao nexo causal, que a doutrina alemã chama de dolo geral. É bem simples, ó. 2 perguntas. Queria matar? Matou? É homicídio. Acabou. Não importa qual foi o nexo causal, pô. Tinha dolo de matar e matou, vai responder por homicídio consumado. Não vai ser uma tentativa e um consumado, vai ser um homicídio consumado. Acabou. Isso que é o dolo geral. Se o dolo era de matar, matou. Não importa qual foi o nexo, isso vai responder pelo homicídio. Nesse caso específico, não tem previsão legal da questão da vítima virtual, enfim, tem discussão doutrinária, mas aí a gente quase encerra a nossa aula de erro de tipo. Galerinha, eu sei que é muito assunto, muita gente talvez ainda confusa um pouquinho, tentei exemplificar o máximo possível. Assista ela de novo, qualquer dúvida aí, ó, coloca aí para mim, eu respondo vocês, redes sociais também você já tem, @Caio Rangel Direito Penal, @Caio Rangel Direito Penal. Espero ter sido útil para vocês nesse curto espaço de tempo trabalhar com erro de tipo. Só para fechar, vamos voltar aos 5 exemplos. Classificá-los e dizer se responde ou não por crime e qual crime. Partiu? Partiu. Exemplo 1. Praticou ato sexual com alguém menor de 14 anos, achando que tem mais, e as circunstâncias corroboraram com o erro era justificável. É um erro de tipo essencial ou acidental? Aí você pergunta, olha como a gente volta e começa a entrar na cabeça. Queria praticar crime? Não. Se soubesse que estava errando, teria feito? Não. É um erro essencial. Se é erro essencial e inevitável, como esse caso, não pega nada, fato atípico. Exemplo 2. 2 indivíduos, sempre Tício e Mévio, vão caçar na floresta, um acaba matando o outro achando que era um animal. Respira. O intuito era criminoso? Não, caça. Então, é erro de tipo essencial.
Se o erro, conforme as características do caso, for inevitável, eu já aprendi, não pega nada, exclui o fato típico. Diferente do erro de proibição, que exclui a probabilidade. Mas se o exemplo diz, a questão diz, não, velho, deu mole, vacilou, dava para ter percebido, pegou a manha? Se a questão diz isso, se o erro era evitável, exclui o dolo, mas admite a punição por culpa. Responderia por homicídio culposo. No exemplo 3, o cabra queria matar o seu genitor, o pai dele, ficou esperando na janela, quando passou ele atirou. Só que na hora de chorar o morto, era o tio, que parecem muito parecidos, o pai e o tio, iguais quase. Percebam que aqui o intuito é criminoso, no exemplo 3, então é erro acidental. Quanto à pessoa na execução, aí você pensa, ó, é interno. Erro quanto à pessoa. Artigo 20, parágrafo 3º, responde como se tivesse matado seu pai. Quarto exemplo, queria matar o pai, atirou, errou, pegou e matou o tio. Tal qual o exemplo 3, o erro é acidental, queria praticar crime. Tal qual o exemplo 3, vale a vítima virtual, responde como se tivesse matado o pai. Mas, diferentemente do exemplo 3, aqui o erro é externo. Interpretou bem a vítima, executou mal. Isso aqui, para quem não lembra, é um erro na execução. Último, quinto e último exemplo, o cara queria causar um dano no carro, acabou matando quem estava dentro sem perceber. Resultado diverso do pretendido. Aberratio criminis. Erro, coisa, pessoa. Queria atingir uma coisa, atingiu a pessoa, esquece a coisa, responde por homicídio, conforme o caso, culposo. Maravilha? Agradeço aí, gente, pela paciência em mais uma aula aí na modalidade online, gravada aqui sozinho, tentei ser o mais didático possível. Qualquer dúvida, fico à disposição. Beijo enorme, até a próxima.